E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Eu sou o Vinícius do canal Spider Art. Dessa vez aqui pessoal, trazendo para vocês um vídeo que vocês tanto me pediram. Às vezes você já se imaginou fazendo uma história em quadrinho, alguma HQ amadora, mas se sentiu completamente desafiado, né? Às vezes com a limitação. Eu tenho muitas limitações, estou buscando me aperfeiçoar, mas a proposta desse vídeo é revelar 3 grandes segredos que, lógico, não vão fazer mágicas na sua vida, mas que talvez te ajude muito para você que tem o interesse, né, em produzir quadrinhos manuais. E eu gosto sempre de frisar, isso não é uma opinião de um expert, de um profissional. Aqui vocês sabem, os inscritos mais antigos sabem que eu, assim como a maioria de vocês, é um tremendo de um amador. Eu não sei nem desenhar muito bem, mas eu sou muito cobrado por isso. Eu recebo muitos mesmo comentários me pedindo: Spider, me ajuda, me dá algumas dicas e tudo mais. E aí eu me senti na obrigação de pelo menos trazer algum vídeo aqui no canal, trazendo alguns segredos e algumas dicas fundamentais aqui para você que tem alguma meta de produzir algum HQ, criar seus personagens e tudo mais, beleza? Então bora pro vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, o canal basicamente gira em torno disso, de HQs amadoras. Então eu te convido, né, a fazer parte aqui da nossa família de HQ Readers, né? É um termo que o Taylor passou a usar e eu adotei. Então eu te convido a você fazer parte aqui da nossa comunidade, se inscrever, deixar like, deixar ou dislike também, se você não gostar, tá tudo bem, você deixar algum comentário aí e tá tudo certo, beleza? Então bora pro vídeo. Bom pessoal, e o primeiro segredo é esse daqui, ó: domine o layout e a estrutura das páginas, beleza? Quando a gente começa a pensar ali em criar um HQ, criar uma história em quadrinho ali do zero, o primeiro segredo, gente, é entender o layout ali da página, como que vai funcionar. Então, assim, não é sobre apenas a gente começar a desenhar quadrados em uma folha, colocar imagens ali dentro e achar que vai estar tudo bom. Eu até peguei a HQ aqui do Pantanal Man como exemplo. E eu queria mostrar para vocês algo que, por exemplo, na HQ do Vini eu não utilizava. Lógico que essa HQ, ela, não repare os desenhos, né? Ela está um pouco mal desenhada. Eu fiz ela já tem mais de 5 anos. Mas, por exemplo, esses espaços aqui, ó, são fundamentais. Ó, esse espaço em branco aqui, ó, entre cada quadradinho do quadrado aqui. E eu não colocava isso, por exemplo, nas minhas antigas HQ. Acho que na HQ do Vini, por exemplo, eu não colocava isso e ficava um pouco difícil ali entender. Então a gente tem que pensar, antes de começar ali fazer uma história em quadrinho, a gente tem que pensar toda a estrutura da página como se fosse uma espécie de mapa. Cada quadrado desse, gente, ou o painel, como você preferir chamar, meio que uma parada importante ali em algum local nesse mapa para o leitor ou para o espectador, né, se você tiver canal no YouTube. Então existe todo um tipo de narrativa visual que se constrói aqui de uma maneira estratégica. Então, se você deseja que, por exemplo, que a cena seja ela rápida ali, dinâmica, você pode usar painéis pequenos, painéis menores. Ou se você quer construir, sei lá, um suspense, uma tensão, você pode colocar ali um painel maior, com mais detalhes. Tem um HQ interessante aqui, ó, por exemplo, nessa edição número 1 do Pantanal Man, eu queria dar um certo destaque, que é na hora que o Diego e o Pedroca eles chegam, ó. Você pode reparar que eu separei um quadrinho inteiro, uma página inteira para eles. Por quê? Porque eu quis dar destaque nessa cena. E agora tem outras cenas que são mais corriqueiras, que o quadrinho ele costuma ser menor. Não sei se eu vou conseguir encontrar nessa HQ, mas por exemplo, o professor ensinando para eles, eu coloquei um quadradinho menor. Então é bem comum também fazer um quadrado mais achatado ou dar destaque para um quadrado diferente. Então é justamente isso que a gente tem que se atentar, sabe? Porque isso aí faz diferença, sabe? Colocar, por exemplo, se você quer um painel com mais detalhes, você tem que colocar um quadrinho um pouco maior para você conseguir trabalhar ali sua arte e tudo mais. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma cena de luta, eu até separei aqui essa folha aqui. Se eu quiser fazer uma cena de luta, eu não posso ficar só mantendo num quadrinho pequeno. Eu vou tentar fazer aqui, porque quem sabe faz ao vivo, né? Então vou tentar já mostrar aqui para vocês na prática, beleza? Então, se eu quero fazer uma cena de luta aqui, já começar uma luta,
O que é o ideal fazer para enquadrar os dois personagens? Como na folha, a folha ela já está dobrada, então a gente já não tem um espaço muito grande, o espaço já é limitado para trabalhar, diferente de quando é desenho, né? Quando é desenho, você usa a folha inteira aqui e desenha. Agora, quando você faz um HQ, pelo menos nesse estilo tradicional, você tende a dobrar a folha, pelo menos eu tendo a fazer assim. Então, eu já tenho um espaço limitado, então eu não posso fazer só num quadradinho aqui, seria equivocado se eu fizesse só, por exemplo, só nesse quadrinho aqui. Não sei se está dando para enxergar. Seria um pouco equivocado se eu deixasse para trabalhar uma cena de luta aqui com dois personagens. Então o que geralmente eu faço? Geralmente eu vou separar, por exemplo, um quadrinho inteiro, esse quadrinho aqui inteiro para fazer a cena de combate. E aí eu coloco um personagem, né? Eu vou fazer no meu estilo antigo, meu primeiro estilo, que vocês gostam muito desse estilo aqui. Nossa, ficou uma mão grandona. Mas enfim, é porque eu consigo fazer ele com muita pressa, muita rapidez. Então, para mim trabalhar uma cena de luta, eu vou, né, separar um quadrinho um pouco maior. Tem exceções, Vini? Tem, lógico que tem exceções, Você pode, por exemplo, se você quiser, antes da cena de luta, quiser dar um foco, sei lá, no rosto do personagem, tudo bem, você vai fazer aqui, né, o rosto aqui do personagem e tal, vai fazer, né, a cara dele e tal, e você vai ir trabalhando esse enquadramento. Sempre, não se esqueça, sempre lembre-se de deixar o limite, né, aqui, ó, no layout da página, no layout dos quadrinhos, sempre deixar algum limite, ó, entre um quadrinho e outro. Seja branco, tem maninhos que preferem pintar, vir com uma cor mais clara. Eu opto por sempre vir deixar em branco, mas se você for pintar, mano, vai depender da pegada da sua HQ também. Se for um HQ mais dark, até compensa você pintar esses espaços aqui de preto ou um azul. Mas o sugerível é que você deixe uma cor mais clara, ou branco, ou um amarelo ali mais claro, sei lá, um tom de cinza mais claro. E a gente tem que planejar esses espaços brancos aqui entre os painéis, beleza? Então, o layout da sua página, da sua história em quadrinho, ele não pode ser subestimado, tá bom, pessoal? Vamos até mostrar aqui um exemplo das atuais HQs do Homem-Aranha, né? Da atual HQ, da última que eu li no canal. Você vai ver que todos os quadrinhos ele tem esse espacinho entre si e tem os quadrinhos trabalhados. Olha aqui nessa cena, ó, eles estão lutando em combate, né? Os quadrinhos. Aqui tem uma cena de luta, né? Eles lutando. E aí eu quis dar um destaque depois para o Hudson Huller se mostrando aqui, né? Como vilão. Então, o que eu fiz? Deixei um quadrinho maior para ele. Então, toda uma narrativa aqui nos quadrinhos. Aqui, ó, o combate e tudo mais. Então, isso tudo, pessoal, vai contribuir ou não ali para o layout ali da sua história em quadrinho para fazer ela ter uma fluidez melhor, beleza? Então, agora que você já sabe lidar, né, com esse layout eficaz aí, é o primeiro segredo, vamos para o segundo segredo, que é a arte do desenho manual, beleza? Bom, vamos lá, pessoal, eu até anotei aqui, né, o segundo segredo, a segunda dica. Se você está criando um HQ manualmente, o desenho tradicional ele vai ser a sua melhor ferramenta, né? Tem os maninhos que acompanham o canal aí que preferem HQs digitais, então esse conselho aqui, essa dica, ela vai ser mais para quem opta por fazer o quadrinho manual mesmo desenhando, porque desenhar à mão é tipo onde o charme real do quadrinho ele se encontra, né? Pelo menos da HQ amadora. Mas a gente sempre fica, né, com essa dúvida, né? Como que domina essa arte? E aí não vai ser o canal Spider Art que vai ser o melhor a te ajudar nisso. Até porque eu estou me aperfeiçoando, eu adquiri um curso recentemente, eu estou fazendo algumas práticas, né? Eu vou até mostrar alguns exercícios que eu fiz aqui hoje, por exemplo. Eu estava fazendo alguns exercícios, ó, desenhando alguns objetos que estavam na minha mesa lá de trabalho e tal. Então eu comecei a praticar, vou começar a treinar anatomia também. Olha, eu vou até mostrar alguns esboços aqui de desenhos, de pintura. Então a gente tem que buscar esse aperfeiçoamento, a gente tem que procurar técnicas, a gente tem que procurar se capacitar, mas isso não é segredo nenhum, né? Mas então, primeiro, pessoal, o segredo é dominar os esboços. Com o lápis aqui, né, leve, com o lápis de uma maneira leve, você tem que passar a dominar o esboço, beleza?
você já não sai, por exemplo, tem gente que já vai, tô querendo fazer um quadrinho, já vou começar aqui a fazer os balão, blá, 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 já começa a meter na fala, já vai às vezes até a caneta mesmo, mano, já vai fazendo e tal, já vai desenhando o bichinho e tal, e aí se ocorrer algum erro, ou sei lá, se quer mudar alguma coisa, não tem como, então a gente tem que passar a ter o hábito, gente, de esboçar antes de vir fazer o quadrinho. Tô falando isso porque, por mais que possa parecer óbvio, muitos de vocês me perguntam, muitos de vocês têm esse tipo de dúvida. Então, passe a treinar os seus esboços antes de colocar a ideia no papel. Se você quiser depois ter algum caderno separado de esboço antes de você levar para HQ, isso vai te ajudar muito, beleza? Então a gente tem que planejar antes ali os detalhes. Muitas vezes a gente fica empolgado, né? A gente fica animado. Nossa, veio uma ideia top aqui de fazer um HQ aqui na minha cabeça e eu já quero pôr em prática, já quero fazer. Só que não é bem assim. A gente tem que pensar com calma, a gente tem que ter um trabalho cuidadoso ali, tem que planejar. Cada linha ela conta, cada sombra, cada contorno, ele tem o seu lugar. Então, por isso é válido, sabe? Eu queria deixar esse conselho aqui para vocês. Sempre invista tempo no esboço inicial. Ele é o alicerce ali de toda a sua HQ. Eu não queria dar spoiler, mas, por exemplo, a segunda edição aqui da HQ do Centurion que eu estou produzindo, vocês vão ver, ó, que tem... não sei se eu apaguei, cara. Eu acho que eu apaguei os esboços que eu faço a lápis. Mas se reparar bem, dá para ver ainda os esboços. Eu costumo fazer a lápis, mas depois eu venho com a borracha apagando. Mas se olhar direitinho, ainda ficam as marquinhas ainda de borracha. Mas eu tenho o costume, né, de sempre vir com o esboço antes. Às vezes a página fica toda suja, mas não tem problema, pessoal. É bom vocês terem uma borracha aí que não mancha, para vocês virem apagando, tirando ali as imperfeições depois que vocês contornar. Então, isso é fundamental, beleza? E aí você pode, né, usar ali os materiais que você achar melhor. Então, tem até um detalhe adicional nessa dica, né, que faz a diferença. Como você, por exemplo, como você vai fazer a questão das expressões, sabe? Os detalhes, sabe? Os detalhes mínimos. Não sei se, deixa eu pegar uma outra história em quadrinho aqui. Como você, por exemplo, vai trabalhar as expressões. Olha aqui, ó, se o Neandertal, aqui meu personagem, ele tá meio que irado, né? Agora! Então eu coloquei a boca dele aberta, eu fiz uma expressão aqui de um pouco mais de ira e tal. Então é fundamental a gente trabalhar nesses detalhes, sabe? Se atentar para isso, os detalhes ali na expressão vai ajudar o leitor, vai ajudar o espectador ali, se você tem canal no YouTube, a entender o que está acontecendo. Então, a gente não pode subestimar isso, sabe? Essa identidade visual, essas técnicas manuais, a gente tem que treinar isso. Então, é o segundo segredo que eu... Foi até um pouco extenso esse segredo, essa dica que eu compartilhei com vocês. E agora, já que você já tem, né, essa dica de ter essa técnica do desenho dominada, você sempre fazer um esboço, nem que seja o desenho mais simples, mas faça um esbocinho ali a lápis e tal, o que você está planejando, o cenário direitinho e tal. E depois você vem com a caneta, pode ser caneta preta mesmo, ou caneta nanquim, que é a que eu utilizo. E aí fica a seu critério. E aí você vai transformar completamente ali a maneira como você cria a sua HQ. Mas agora vamos para o terceiro e último, mas não menos importante, beleza? Bom, e o terceiro segredo é o poder das cores e efeitos, pessoal. O último segredo, né, talvez o mais importante, ou um dos mais importantes, é o uso das cores. Quando você pensa, né, em um quadrinho, imediatamente vem à mente o contraste ali das cores, né? Às vezes não. Eu tenho, por exemplo, um quadrinho aqui do Tex, né? Deixa eu pegar ele aqui, só um minutinho. Aí, peguei meu quadrinho. Eu gosto muito das HQs do Tex, por exemplo, que são em branco e preto. Tem gente que gosta muito de mangá. Mas, no geral, quando você fala em história em quadrinho, logo vem à mente, né, histórias em quadrinhos dessa forma, né, com cores e tal, ação, porradaria. E as cores, elas são fundamentais. Olha essa cena, pessoal, olha o tanto de cor que tem aqui.
Então, imediatamente quando a gente fala em quadrinhos, o que vem na nossa mente é cores, né? Então, a gente tem que se atentar para isso. Então, primeiro a gente tem que pensar na paleta de cores que a gente vai utilizar. Por exemplo, as cores elas vão alterar o clima de uma cena inteira. Essa história em quadrinho aqui do Prelúdio do Poder, você pode reparar aqui que tem uma certa diferença, por exemplo, no tom da história em quadrinho da Turma do Lucas. Vocês conseguem notar uma diferença? Essa história em quadrinho da Turma do Lucas, eu fiz ela com um tom mais infanto-juvenil, ela para um outro público. Então vocês podem ver que as cores delas são completamente diferentes. Você pode ver que é muito mais colorido, um azul clarinho no fundo, vermelho, amarelo. Você pode ver que no decorrer das páginas tem muitas cores, verde. Olha como é que esse quadrinho é colorido, mano. É muito bonitinho até por sinal. Olha, muitas cores e tal. Olha o tanto de cor, rosa, verde, vermelho, amarelo. E olha as cores dessa HQ do Prelúdio do Poder. Olha, já é preto, um dourado, um roxo mais escuro, né? Lógico, tem um amarelo aqui que ganha um certo destaque, mas você pode ver que as cores são bem mais frias. Olha, ele não é tão colorido. Colorido eu falo assim, as cores clássicas, né? Vermelho, você pode ver que... Olha como é que é uma pegada um pouco mais dark, olha. Olha o tom dessa HQ, como é que ele é bem mais escuro. Olha, um vermelho num tom mais escuro, tem muito mais quadrinhos com fundo preto. Então, é justamente isso que eu queria que vocês se atentassem. Olha aqui como é que esse quadrinho é mais obscuro. Aí mudou para a cidade, mudou para um local mais humano, né? Que para a Terra já passa a ser colorido, porque aqui a gente já está numa cena de uma casa, de um lar. Então, por isso que eu não mantive o mesmo tom. Aqui a gente já está na casa do Shelton, né? Que é um personagem. Então, olha para ver como é que já mudou a dinâmica de cores. E assim que acontece nas histórias em quadrinhos. Pode ser bobeira, mas a gente tem que se atentar para isso, para as cores que a gente está utilizando. Então, se atente para a paleta de cores. Se você quer criar um HQ com um clima mais sombrio, mais dark, então opte por cores mais frias, um cinza, um preto, um marrom. Agora, se você quer, simbolizar um momento ali de tensão, o ideal é você colocar cores mais quentes, né? Vermelho, amarelo, que remete ali a perigo, por exemplo, que é uma explosão. Vai colocar um laranja, um amarelo. Então, é justamente esse detalhe, sabe, que a gente tem que se atentar. A gente tem que estar sempre pesquisando ali a origem das cores, o que é cor fria, o que é cor quente, quando que cada uma é utilizada, porque isso faz toda a diferença numa história em quadrinho, visualmente falando. Não vou nem falar, né, na questão de histórias em quadrinhos sem cores, porque igual citei, se você opta por fazer suas histórias em quadrinhos sem cores, é uma outra pegada. Por exemplo, você faz, sei lá, no estilo de mangá, aí é um outro estilo de HQ. Mas, em compensação, você vai ter que trabalhar muito bem com a sombra, né? Por exemplo, olha as HQs do Tex, não tem cores, mas em compensação, olha o tanto de sombra. Olha como é que é bem trabalhada a questão das sombras. Então, acaba tendo que ter esse trabalho muito árduo na questão das sombras. Então, se você não utiliza cores nas suas HQs, você tem que trabalhar muito bem com essa questão do sombreamento, e fica aí, né, esse desafio, ou um ou outro. Se você já trabalha com cores, você já vai, né, tendo que testar ali a questão do degradê e tudo mais. Então, né, agora que você tem esses 3 segredos, essas 3 dicas poderosas, né, prepare-se aí para criar algo incrível, um HQ. E eu queria, né, deixar aí essas 3 dicas, essas 3 ajudas aí para vocês. E é hora de você colocar a mão na massa, é hora de você finalmente começar a colocar suas ideias no papel. Se você tem personagens criados, comece a colocá-los, né, no papel, comece a traçar roteiros. E eu te desafio a você não subestimar a sua vontade. E o poder da prática, pessoal, o poder da dedicação ali diariamente, cada página que você desenha ali, cada cena que você cria, ele vai te aproximar cada vez mais do quadrinista que você quer ser ou que você almeja ser.
Fechou? Então lembre-se que a perfeição ela é construída com esforço, com o passar do tempo. Vocês podem ver a minha própria evolução aí no canal, né? As primeiras HQs que eu mostrava aqui para vocês, olha, eram tipo assim, totalmente bizarras comparadas às HQs de hoje. Então eu sou a prova disso, de que as nossas habilidades elas vão crescendo ali a cada tentativa, a cada ano que vai passando. Então, se você gostou, né, desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para que você deixe o seu like aí embaixo, comenta qual segredo você mais gostou e eu te desafio a compartilhar esse vídeo com outros amantes de quadrinhos amadores, beleza? Não se esqueça, viu, pessoal, quando o canal chegar a 30 mil inscritos, eu vou sortear 2 HQs feitas por mim aqui. Pode não ser grande coisa, né? Mas, enfim, é o que eu posso fazer como forma de gratidão a vocês por esse carinho. Beleza? Então é isso, pessoal. Não se esqueça, viu? Deus acima de tudo. Esse foi o vídeo. Tamo junto e até a próxima. Valeu, fui!